A casa está em silêncio absoluto, 1h43 da manhã. O tipo de silêncio denso que amplifica cada pensamento, cada dúvida, cada batida acelerada do coração. A única luz no quarto inteiro é o brilho azulado e frio da tela do celular, iluminando seu rosto no escuro. Você está deitada de lado, olhos grudados na conversa do WhatsApp, hipnotizada por aquele espaço vazio onde deveria haver uma mensagem nova, nenhuma notificação, nenhum sinal, só aquele silêncio digital que parece gritar mais alto que qualquer palavra já gritada. A última mensagem é sua, de ontem à tarde. Você perguntou algo simples, casual, sobre como tinha sido o dia dele. Ele visualizou às 11h43 da noite. São quase 2 da manhã agora e nada. Mas você viu que ele postou stories às meia-noite. Viu que ele estava online há 20 minutos atrás. Viu que ele reagiu com emoji à foto de um amigo em comum. Tá vivo, tá ativo, tá usando o celular. Só não está te respondendo. A respiração está presa no peito, travada em algum lugar entre a garganta e o coração. O dedo paira sobre o teclado virtual, quase escrevendo, quase mandando oi, tudo bem de novo, quase perguntando se ele viu sua mensagem anterior, quase explicando que você não quer ser chata, mas que ficou preocupada com o silêncio. Quase mandando um textão de vulnerabilidade às 2 da manhã, explicando como você se sente, pedindo clareza, implorando alguma resposta que alivie essa angústia que não deixa dormir. O estômago está embrulhado, aquele nó familiar que aparece toda vez que você está prestes a fazer algo que sabe, no fundo sabe, que vai se arrepender no dia seguinte à luz do dia. Você não quer amor de verdade. Você quer alívio do pânico de não saber. Se essa cena te parece dolorosamente familiar, se você conhece intimamente essa sensação de estar no escuro, literal e figurativamente, tentando decifrar o silêncio de alguém que parece interessado, mas nunca avança de forma clara, se você já ficou horas, dias, semanas analisando cada detalhe mínimo, cada reação, cada visualização sem resposta, cada online sem mensagem, tentando montar um quebra-cabeça emocional com peças que não encaixam. Se você já se perguntou desesperadamente se ele quer você ou se você está imaginando coisas onde não existe nada, se você carrega essa dúvida que corrói por dentro, essa ansiedade que não deixa dormir direito, esse medo constante de estar sendo iludida ou, pior ainda, de estar deixando passar algo real por não saber interpretar os sinais que ele está dando. Esse vídeo é especialmente para você, porque hoje eu vou te mostrar 7 sinais reais de que ele quer você mesmo quando escolhe ficar em silêncio. Sinais que aparecem em ações, em padrões, em detalhes que as palavras não dizem. E mais importante ainda, vou te ensinar como responder a cada um desses sinais de forma que mantém sua dignidade intacta, sem mendigar atenção, sem parecer desesperada, sem perder o respeito próprio que você levou uma vida construindo. Em 40 segundos eu já te dou a primeira resposta pronta para quebrar o padrão de silêncio sem se humilhar no processo. Você vai sair desse vídeo com clareza sobre o que está acontecendo, com ferramentas concretas para cada situação e com a paz de saber exatamente o que fazer em vez de ficar paralisada na incerteza. Se você quer força, tranquila, em vez de ansiedade constante, inscreva-se agora e fica comigo até o final. O que eu vou te mostrar pode transformar completamente como você navega essas situações. A primeira resposta pronta é essa. Vi sua mensagem. Prefiro voz às 19 horas. Se não puder, retomamos amanhã. Uma linha só, sem cobrar resposta que não veio. Sem perguntar se está tudo bem entre vocês. Sem textão explicando como você se sente com silêncio. Você comunica que viu a mensagem dele, que prefere conversa por voz, que permite conexão real, que tem horário específico disponível na sua agenda e que existe o amanhã como opção se hoje não funcionar para ele. Essa frase quebra o padrão destrutivo de silêncio ansioso, sem te colocar em posição de mendicância. Guarda ela na memória. Vamos usar e expandir muito ao longo de todo o vídeo. Tem uma palavra que aparece constantemente nos seus textos e mensagens e que te barateia instantaneamente aos olhos de quem lê. Eu já te mostro qual cortar e o que colocar no lugar para comunicar a mesma coisa de forma que te valoriza. Mas primeiro preciso te explicar algo fundamental sobre silêncio masculino que
A grande maioria das mulheres simplesmente não entende. Silêncio nem sempre significa desinteresse. Essa é a primeira coisa que você precisa absorver antes de seguirmos. Às vezes, o silêncio é exatamente o oposto do que parece. Às vezes, silêncio é interesse real que genuinamente não sabe como se expressar de forma verbal. Interesse que carrega medo próprio de rejeição. Interesse que está testando o terreno antes de se expor e arriscar ser vulnerável. Interesse que foi criado dentro de uma cultura onde o homem não fala abertamente de sentimento, não demonstra vulnerabilidade emocional, não arrisca parecer necessitado ou carente de atenção feminina. Isso não justifica comportamento que te deixa ansiosa e insegura. Não é para você aceitar migalhas de atenção esporádica achando que é banquete de amor verdadeiro. Mas é para você entender que existem sinais reais e concretos de interesse que se manifestam através de ações, através de padrões comportamentais, através de detalhes sutis que as palavras não conseguem ou não querem dizer. E quando você aprende a ler esses sinais com clareza, você ganha poder real sobre a situação, poder de decidir com informação concreta, poder de responder de forma estratégica e digna, poder de não ficar eternamente no escuro da incerteza, interpretando fantasmas e criando histórias na sua cabeça que podem ou não corresponder à realidade. O primeiro sinal real de interesse silencioso é o que eu chamo de ritmo e presença silenciosa. Deixa eu te explicar detalhadamente como esse sinal aparece na vida real de uma mulher de 40 anos ou mais. Ele não some completamente da sua vida. Esse detalhe é crucial para entender. Ele não desaparece por semanas inteiras sem dar nenhum sinal de existência. Ele está ali presente de forma consistente no seu radar digital, mas controlando cuidadosamente o ritmo de todas as interações. Vê seus stories religiosamente, às vezes sendo um dos primeiros a ver, reage com emoji de vez em quando. Curte suas fotos quando você posta. Responde suas mensagens, mas sempre depois de um tempo calculado, nunca imediatamente. Nunca é o primeiro a puxar a conversa espontaneamente, mas sempre responde quando você puxa. Está claramente prestando atenção em você, monitorando a sua vida digital, mas não avança para nada concreto que te daria certeza. Esse padrão específico confunde muito as mulheres, porque não é abandono total que te daria clareza emocional para seguir em frente com sua vida. Mas também não é presença real e declarada que te daria a segurança de saber onde você está pisando. É um meio termo ambíguo que te mantém presa, esperando, checando obsessivamente, ansiosa por qualquer sinal mais claro. O erro comum que a grande maioria das mulheres comete quando reconhece esse padrão é mandar texto longo tentando forçar uma resolução, explicando que não quer pressionar, mas que está muito confusa com a situação, perguntando diretamente se ele quer alguma coisa com ela ou se ela está imaginando coisas. Abrindo completamente o coração em 15 parágrafos de vulnerabilidade total, tentando forçar uma definição que ele claramente não está pronto ou disposto a dar naquele momento. Esse erro, por mais compreensível que seja do ponto de vista emocional, treina desrespeito a longo prazo. Por quê? Porque mostra para ele que pode te manter nesse limbo indefinidamente sem nenhum custo real, que você vai continuar ali, disponível, ansiosa, esperando qualquer migalha mínima de avanço que ele decida dar quando for conveniente. Que ele tem absolutamente todo o poder na dinâmica e você não tem nenhum. A resposta pronta de Andréa Vermont para essa situação específica. Vi sua mensagem. Prefiro voz às 19 horas. Se não puder, retomamos amanhã. Você não está cobrando definição de relacionamento. Não está pressionando por respostas que ele não quer dar. Está simplesmente mudando o canal de comunicação de texto impessoal para voz, que permite conexão humana real. Está estabelecendo que você tem agenda própria, horários próprios, vida própria, que não gira em torno da disponibilidade dele. Que você prefere qualidade de conversa real à quantidade de mensagens vazias que não leva a lugar nenhum. A consequência é previsível se não houver reciprocidade mínima. Se ele não confirmar o horário que você propôs, você não fica esperando ansiosa checando o celular. Você segue com sua vida. Você não manda outra mensagem perguntando se ele viu a proposta. Você deixa a bola no campo dele. Se ele realmente quiser conversa de verdade, vai confirmar ou propor alternativa. Se não quiser de verdade,
você tem sua resposta concreta sem precisar perguntar diretamente e se expor a uma rejeição verbal. Deixa eu te contar um mini caso real de uma mulher que vou chamar de Renata. Renata tinha 51 anos e estava nessa situação exata há 3 meses com um homem que ela conheceu num evento profissional de trabalho. Desde o evento, trocavam mensagens quase todo dia, de forma consistente. Ele reagia a praticamente tudo que ela postava em qualquer rede social, comentava, mandava emoji, respondia quando ela puxava assunto. Mas em 3 meses, nunca tinha proposto um encontro real. Nunca tinha avançado de nenhuma forma concreta. Renata estava literalmente enlouquecendo, tentando decifrar o que aquilo significava. Um dia, depois de uma noite particularmente ansiosa, Renata mandou um textão. Explicou em detalhes como ela se sentia. Perguntou abertamente o que eles eram, se tinham alguma chance de virar algo que ele estava pensando. Ele respondeu de forma extremamente vaga. Disse que gostava muito dela, mas que estava passando por um momento complicado na vida pessoal e profissional. Renata aceitou a explicação. Continuou trocando mensagens. Continuou esperando. Mais 2 meses se passaram exatamente no mesmo padrão, desgastante. Quando Renata aprendeu a resposta pronta que eu ensino, decidiu aplicar na próxima oportunidade que surgisse. Ele mandou mensagem comentando sobre um projeto de trabalho dela que ela tinha postado no LinkedIn. Ela respondeu de forma completamente diferente do padrão anterior. Interessante você ter notado isso. Prefiro falar sobre o projeto por voz, dá para explicar melhor. Quinta, às 19 horas, funciona para você? Ele disse que ia verificar a agenda. Ela não mandou mais nada, esperando confirmação. Não cobrou, não lembrou. Quinta-feira, às 17h40, ele mandou mensagem confirmando às 19 horas. Tiveram uma conversa por telefone de 40 minutos. Foi a primeira conversa real, com voz e presença, em 5 meses de troca constante de mensagens de texto. Na conversa, Renata usou outra ferramenta que eu vou te ensinar detalhadamente mais para frente nesse vídeo. Em apenas 2 semanas depois dessa primeira conversa real, ele propôs encontro presencial para jantar. A única coisa que mudou na dinâmica inteira foi Renata parar de aceitar passivamente o ritmo que ele impunha e começar a estabelecer o ritmo dela. Daqui a pouco eu te dou a resposta curta que encerra qualquer conversa difícil, sem briga e sem drama. Mas primeiro, vamos para o segundo sinal, de interesse silencioso. O segundo sinal real é o que eu chamo de agenda indireta. Ele convida sem realmente convidar de forma concreta. Diz coisas como: qualquer dia a gente tinha que se ver para tomar um café, ou a gente devia marcar de fazer alguma coisa, ou quando você tiver com tempo livre a gente combina. Parecem sinais claros de interesse, parecem demonstrações de intenção genuína de te encontrar, mas nunca, em nenhum momento, viram data concreta no calendário real. Esse sinal é especialmente confuso porque realmente parece avanço, parece que ele quer te ver de verdade, parece que está demonstrando interesse concreto. Mas qualquer dia não é dia nenhum. A gente devia não é proposta real, é teste. É ele medindo cuidadosamente sua reação, sem se comprometer com absolutamente nada que possa ser cobrado depois. O erro comum que a maioria das mulheres comete é aceitar o qualquer dia de braços abertos, responder entusiasmada: claro, vamos marcar sim, e depois ficar esperando passivamente que ele tome a iniciativa de propor quando e onde. Ou pior ainda, você assumir completamente o trabalho de propor tudo, organizar cada detalhe, fazer todo o esforço emocional e logístico do encontro, enquanto ele apenas aparece, se for conveniente, na agenda dele. A resposta de Andréia para essa situação: terça, 19 horas 40 minutos de conversa por telefone. Se não puder terça, quinta, no mesmo horário, funciona também? Você transforma vagueza absoluta em concretude total. Você propõe data específica, horário específico e até duração aproximada. Você comunica claramente que seu tempo é valioso e organizado, que você não fica disponível eternamente, flutuando na vagueza dele, esperando ele decidir. A mágica transformadora dessa resposta é que ela revela intenção real de forma inequívoca. Se ele genuinamente quer te encontrar, vai aceitar uma das opções que você propôs ou vai oferecer a alternativa concreta que funcione na agenda dele. Se não quer de verdade, vai enrolar com "vou ver minha agenda" e nunca confirmar nada. E você tem sua resposta clara sem precisar mandar textão desesperado
perguntando o que ele sente por você. O resultado consistente de criar previsibilidade nas suas interações é respeito construído ao longo do tempo. Quando você é concreta nas suas propostas, quando você demonstra que tem horários organizados, quando você não fica flutuando passivamente na vagueza que ele propõe, você comunica que mulher com vida própria plena e interessante. E isso é naturalmente muito mais atraente e respeitável do que disponibilidade infinita e desesperada. Se isso te deu um clique de clareza e um pouco de calma interna, se inscreve no canal agora. Aqui a gente constrói força tranquila toda semana, sem joguinho de manipulação e sem mendicância emocional. O terceiro sinal real de interesse silencioso é o que eu chamo de cuidado tácito. Esse sinal é consideravelmente mais sutil que os anteriores e muitas mulheres simplesmente não reconhecem como demonstração genuína de interesse. Ele demonstra cuidado através de pequenos gestos que não são explicitamente românticos ou declarados. Lembra de alguma coisa específica que você mencionou casualmente semanas ou meses atrás e pergunta como foi, como está, o que aconteceu. Manda link de artigo, vídeo, música ou evento que sabe que você vai gostar porque prestou atenção nos seus interesses. Oferece ajuda prática com algo que você está enfrentando sem que você tenha pedido. Faz ponte natural entre você e pessoas importantes do círculo social ou profissional dele. Percebe imediatamente quando você está diferente do habitual, mais quieta ou mais tensa, e pergunta com interesse genuíno se está tudo bem. Esses gestos aparentemente pequenos demonstram que ele presta atenção real em você, que ele pensa em você quando vocês não estão interagindo diretamente, que ele se importa com seu bem-estar de forma concreta. Mas ele faz absolutamente tudo isso sem nunca, em nenhum momento, dizer com palavras claras que está interessado romanticamente. O erro comum que a maioria das mulheres comete quando recebe esses gestos é agradecer com textão efusivo e se oferecer em excesso de retribuição. Quando ele manda o link de algo interessante, você responde com 15 linhas sobre como aquilo é exatamente o que você precisava ler naquele momento e como ele é absolutamente incrível por ter lembrado de você e como você também pensou nele outro dia quando viu determinada coisa e já aproveita, deixa para perguntar como ele está e contar em detalhes como você está. E o textão vai crescendo e crescendo sem controle. Ou pior ainda, você retribui o cuidado dele multiplicado por 10 na intensidade. Ele manda um link simples, você oferece fazer jantar elaborado para agradecer. Ele pergunta se está tudo bem, você abre a vida inteira em resposta detalhada. Você entra inconscientemente no padrão autodestrutivo de dar muito mais do que recebe, tentando conquistar ele pelo esforço e dedicação excessivos. A resposta de Andréia para esse tipo de situação: obrigada pelo cuidado, fico livre quarta para a gente se falar com calma sobre isso. Você reconhece o gesto de forma breve e genuína. Não infla artificialmente, não exagera na gratidão e encaminha naturalmente para a conversa real em canal adequado com horário específico. Esse é o padrão que você deve sempre seguir. Sempre encaminhar interações significativas para canal e horário concretos. O quarto sinal é absolutamente o mais ignorado pelas mulheres maduras que eu atendo. Segura que vem informação crucial. O quarto sinal real de interesse silencioso é o que eu chamo de território e proteção social. Ele te inclui de forma sutil, mas consistente no ambiente social dele, mas não fala absolutamente nada sobre o que isso significa. Como esse sinal aparece na prática real? Ele te apresenta para os amigos importantes dele, mas não define verbalmente o que vocês são um para o outro. Te convida para eventos significativos do círculo social dele, mas não te trata explicitamente como par romântico na frente das pessoas. Te inclui em conversas de grupo, em planos coletivos, em situações onde você está concretamente presente na vida social dele de forma consistente. Mas quando vocês estão a sós, depois desses eventos, ele não fala nada sobre o que toda essa inclusão significa para ele ou para o relacionamento de vocês. Esse é um sinal fortíssimo de interesse real que mulheres frequentemente ignoram, subestimam ou simplesmente não conseguem interpretar corretamente. Homem não inclui qualquer pessoa aleatória no território social importante dele. Quando ele te apresenta para os amigos de longa data, quando te leva para ambientes familiares ou profissionais que são significativos para ele,
quando te inclui em momentos que importam na vida dele, ele está comunicando algo muito significativo através de ação concreta, não através de palavras declaradas. O erro comum e extremamente prejudicial é pressionar por rótulo ou definição através de texto depois do evento. Depois da festa onde você conheceu todos os amigos importantes dele, você manda mensagem perguntando: afinal, o que somos? Para que você me apresentou como sua amiga se a gente é mais que isso? Você tem vergonha de assumir alguma coisa comigo? Essa pressão por definição feita por texto, especialmente em momento de vulnerabilidade emocional pós-evento, é a forma mais rápida e garantida de afastar alguém que estava genuinamente demonstrando interesse através de ações concretas. A resposta de Andréia para essa situação: curti muito estar com você ontem e conhecer o pessoal importante da sua vida. Prefiro conversar sobre o que isso significa sem ser por texto. Sexta às 20 horas funciona para gente? Você reconhece o gesto positivamente e mostra que percebeu a importância da inclusão que ele te deu. E encaminha a conversa necessária sobre definição para momento presencial ou por voz, onde pode realmente acontecer de forma adequada, com tom de voz e presença real. O limite importante e inegociável: se mesmo depois de conversa presencial clara, ele não avançar em direção a mais clareza, dentro de um período de tempo razoável que você define internamente, você encerra a situação com respeito pela sua própria dignidade. Eu gosto muito de você e de estar na sua vida, mas eu preciso de mais clareza do que isso para continuar investindo emocionalmente. Te desejo todo o melhor. Você não permanece indefinidamente num limbo, esperando ele eventualmente decidir o que quer. Deixa eu te contar sobre uma mulher que vou chamar de Cristina. Cristina tinha 47 anos e estava nessa situação exata há 6 meses com um homem que tinha conhecido através de amigos em comum. Ele a incluía em absolutamente tudo da vida social dele: viagem de grupo com os amigos de infância, aniversário de 70 anos da mãe dele em família, churrasco na casa do irmão mais velho. Ela conhecia literalmente todo mundo importante da vida dele. Mas ele nunca tinha verbalizado que eram namorados, nunca tinha pedido exclusividade formal, nunca tinha definido absolutamente nada com palavras. Cristina ficava progressivamente mais ansiosa com a situação. Mandava mensagens depois de cada evento social, perguntando o que toda aquela inclusão significava para ele. Ele sempre respondia de forma vaga e evasiva, mudando de assunto ou fazendo piada. Ela continuava participando de tudo, esperando que em algum momento mágico ele fosse finalmente falar e definir a situação. Quando Cristina mudou completamente sua abordagem, escolheu um momento presencial estratégico logo depois de um jantar agradável na casa de amigos dele para ter a conversa necessária, em vez de mandar textão depois, disse olhando nos olhos dele: eu gosto muito de estar com você e de fazer parte da sua vida, sim, mas eu preciso saber claramente o que somos. Não precisa me responder agora, mas eu preciso de uma conversa real sobre isso muito em breve. Ele pediu uma semana para pensar e organizar o que queria dizer. Uma semana depois, exatamente, ligou para ela e propôs encontro presencial para conversar. Na conversa, admitiu que estava com muito medo de relacionamento sério por causa de um divórcio anterior extremamente traumático, mas que definitivamente não queria perdê-la da vida dele. Ela disse que entendia o medo dele, mas que precisava de algum tipo de definição para conseguir ficar emocionalmente tranquila e continuar investindo. Combinaram de estar oficialmente se conhecendo com exclusividade mútua por um período de 3 meses, depois do qual revisariam juntos como estavam se sentindo e o que queriam para o futuro. O relacionamento continua saudável e estável há 2 anos. A única diferença transformadora foi ela pedir clareza de forma calma, presencial, direta, sem pressão histérica por texto, em momento de vulnerabilidade emocional. Em seguida, eu vou te mostrar o sinal que revela claramente a diferença entre manipulação calculada versus interesse genuíno. Mas antes, vamos para o quinto sinal. O quinto sinal real de interesse silencioso é o que eu chamo de coerência nas pequenas coisas. Ele cumpre detalhes com consistência impressionante, mas evita sistematicamente qualquer conversa grande sobre sentimentos ou futuro. Como esse sinal aparece na vida real? Se ele diz que vai te ligar às 8 da noite, liga pontualmente às 8. Se promete mandar um documento ou informação que você precisa, manda sem precisar de cobrança.
Se combina de te buscar às 7 para um compromisso, está estacionado na frente da sua casa às 7 em ponto. Nos pequenos compromissos práticos e logísticos do dia a dia, ele é absolutamente confiável e previsível. Mas quando você tenta puxar qualquer conversa sobre sentimentos, sobre onde o relacionamento está indo, sobre o que vocês são um para o outro, ele sistematicamente muda de assunto, responde de forma extremamente vaga ou simplesmente não responde e deixa a pergunta morrer no silêncio. Esse sinal específico é importante porque demonstra claramente que ele é plenamente capaz de cumprir acordos e compromissos quando quer. Não é alguém que promete coisas e não cumpre por natureza. Não é inconsistente ou irresponsável de forma geral. Ele conscientemente escolhe ser consistente e confiável nas coisas pequenas e práticas, e igualmente conscientemente escolhe ser evasivo nas conversas grandes e emocionais. Isso geralmente indica que ele tem medo genuíno da conversa grande, não necessariamente que ele não se importa com você. O erro comum e autodestrutivo é tentar forçar a conversa grande por WhatsApp, aproveitando a consistência dele nas coisas pequenas. Você percebe que ele sempre cumpre os combinados práticos, então tenta aproveitar esse padrão positivo para forçar a conversa sobre definição de relacionamento por mensagem de texto. Manda textão sobre para onde estamos indo, tenta definir coisas importantes de madrugada através de áudio de 5 minutos, quer resolver por escrito o que genuinamente precisa de presença humana real para ser adequadamente processado? A resposta de Andréia: não avança o tema importante assim por mensagem. A gente marca um horário e conversa direito de forma que merece. Curta, direta. Você reconhece explicitamente que o assunto é importante demais para o canal de texto e propõe formato adequado que respeita a seriedade da conversa que precisa acontecer. Um mini caso ilustrativo. Débora tinha 53 anos e conhecia um homem exatamente assim há 4 meses. Ele era absolutamente impecável em todos os combinados pequenos e práticos. Nunca atrasava 1 minuto sequer. Sempre avisava antecipadamente se algo mudasse nos planos. Mandava mensagem de bom dia consistentemente todo santo dia. Mas quando ela tentava qualquer conversa sobre exclusividade ou definição de relacionamento, ele sumia emocionalmente da conversa, mudava de assunto, fazia piada, ignorava a pergunta completamente. Débora estava prestes a mandar um textão definitivo de ultimato quando aprendeu a abordagem diferente que eu ensino. Em vez de tentar resolver tudo por WhatsApp, como sempre fazia, mandou uma mensagem estratégica e curta: preciso conversar contigo sobre algo importante para mim. Não é assunto para texto. Quando a gente pode se ver presencialmente essa semana? Ele propôs quinta-feira à noite. Na quinta, encontraram num café tranquilo. Ela usou o roteiro de 4 passos, que eu já ensinei em outros vídeos. Fato observável: toda vez que eu menciono o que somos ou para onde estamos indo, você muda de assunto. Emoção dela: eu fico insegura com isso porque não sei onde estou pisando emocionalmente. Necessidade clara: eu preciso de alguma clareza para conseguir continuar investindo nessa relação. Proposta construtiva: podemos pelo menos definir o que somos agora, mesmo que seja simplesmente estamos nos conhecendo sem compromisso formal por enquanto? A conversa toda durou cerca de 30 minutos. Ele admitiu que tinha muito medo de conversa, de sentimentos, porque o último relacionamento sério tinha terminado de forma devastadora exatamente depois de uma conversa dessa. Ela disse que entendia o medo, mas que precisava de pelo menos uma definição mínima para conseguir se sentir segura. Combinaram que estavam se conhecendo com exclusividade e que revisariam em 2 meses como estavam se sentindo, de estado de ansiedade constante e corrosiva para conversa clara e resolução concreta em apenas meia hora de presença real. A única mudança significativa foi o canal escolhido e o formato da abordagem. O sexto sinal real de interesse silencioso é o que eu chamo de procura nos seus horários. Ele aparece exatamente quando você está, obviamente, ocupada com outras coisas. Como esse sinal aparece na prática, você está claramente no meio do expediente de trabalho. Ele manda mensagem querendo conversar sobre assuntos não urgentes. Você postou que está num compromisso social ou familiar, ele liga. Você está em evento que ele sabe que é importante para você, ele reage aos stories e puxa assunto. Parece que ele desenvolveu um radar interno
para saber precisamente quando você não pode dar atenção total. E é exatamente nesses momentos que ele escolhe aparecer. Esse padrão específico pode parecer manipulação calculada à primeira vista, mas frequentemente não é isso de forma alguma. Muitas vezes é interesse genuíno de alguém que, conscientemente ou totalmente inconscientemente, se sente mais emocionalmente seguro para demonstrar que está pensando em você, quando a pressão de resposta imediata e engajamento prolongado é naturalmente menor. Quando você está claramente ocupada, ele pode mandar mensagem demonstrando interesse sem a expectativa implícita de ter que sustentar conversa longa e profunda. Pode mostrar que pensou em você sem o risco emocional de ter que se expor em interação extensa e vulnerável. O erro comum e prejudicial é largar tudo imediatamente quando ele finalmente aparece. Você está no meio de reunião importante de trabalho e ele manda mensagem. Você para tudo o que está fazendo, pede licença, sai para responder porque finalmente ele deu sinal de vida. Ou você está num jantar com amigas que não vê a mesa e ele liga, você se desculpa e sai da mesa para atender porque ele raramente liga e você não quer perder a oportunidade de conexão? Você treina ele a acreditar que você está eternamente disponível, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, quando ele decide aparecer. A resposta de Andréia: agora estou ocupada e não consigo conversar direito. Às 19 horas te ligo e a gente fala por 15 minutos com calma. Você não ignora a mensagem completamente. Não deixa no vácuo de forma rude. Mas também não larga sua vida própria e seus compromissos. Você informa que viu, que vai retornar em momento específico e estabelece duração aproximada da conversa que vai ter. A consequência é clara se ele insistir fora do horário, combinado. A gente combinou conversar às 19 horas. Até lá, estou focada em outras coisas. E você genuinamente não responde mais até o horário que estabeleceu. Se ele respeitar o combinado, você liga pontualmente às 19 horas, exatamente como prometeu. Se ele continuar mandando mensagens, ignorando o combinado, você tem informação importante sobre o quanto ele respeita seus limites e sua palavra. No final desse vídeo, eu revelo a chave mestra que faz respeito real acontecer de forma natural, sem gritos nem dramas. Mas antes, o sétimo e último sinal, que é absolutamente o mais revelador de todos, sobre intenção genuína versus comodismo. O sétimo sinal real de interesse silencioso é o que eu chamo de teste de reciprocidade. Ele sinaliza interesse de várias formas, mas nunca, em nenhum momento, propõe nada concretamente por iniciativa própria. Como esse sinal aparece na vida real? Ele diz coisas como: seria muito legal se a gente fizesse tal coisa juntos, mas não propõe quando nem como essa coisa vai acontecer. Reage muito positivamente e com entusiasmo quando você sugere qualquer programa, mas nunca toma a iniciativa de sugerir nada por conta própria. Deixa portas abertas constantemente com frases vagas de interesse, mas nunca atravessa efetivamente nenhuma dessas portas. Está claramente demonstrando interesse em você, mas espera que você faça absolutamente todo o trabalho emocional e logístico de transformar esse interesse difuso em encontro real, com data e hora. Esse padrão específico pode indicar coisas muito diferentes, dependendo do contexto e da pessoa. Pode ser insegurança emocional genuína, medo profundo de rejeição, trauma de relacionamento anterior que o deixou com dificuldade de se expor. Pode ser também puro comodismo aprendido, saber que você provavelmente vai fazer todo o esforço, então, porque ele se daria ao trabalho. Pode ser ainda interesse menor do que parece na superfície, gostar da atenção e validação que você dá sem querer realmente compromisso ou encontro concreto. O erro comum e absolutamente exaustivo é oferecer plano pronto sempre que ele sinaliza interesse vago. Ele diz casualmente: seria legal a gente ver um filme qualquer dia. Você já responde imediatamente: vamos sexta. Tem sessão às 8h30 daquele filme que você comentou. Depois a gente pode jantar naquele restaurante japonês que você gosta. Eu já posso fazer a reserva agora se você quiser. Você faz absolutamente tudo. Pesquisa, organiza, propõe, reserva. E depois fica frustrada e ressentida porque ele nunca toma iniciativa de nada, enquanto você continua sistematicamente tomando toda a iniciativa de tudo. A resposta de Andréa, que funciona como resposta checagem de reciprocidade genuína, também acho que seria legal. Quero ouvir sua proposta concreta. Quando você preferir, me envia dia e horário que funciona para você.
Você devolve a responsabilidade de propor para ele de forma clara, mas não agressiva. Você demonstra interesse genuíno em encontrar, mas coloca ele na posição de ter que agir concretamente se realmente quiser que aconteça. A consequência se absolutamente nada vier depois disso. Pausar sem drama nenhum. É o que eu chamo de ausência com acordo. Você não some por joguinho de manipulação tentando provocar reação. Você simplesmente para de puxar a conversa, para de propor encontros, para de fazer 100% do esforço da relação sozinha. Se ele genuinamente tiver interesse real, vai perceber que você parou de fazer tudo e vai finalmente agir. Se não agir mesmo depois de você parar, você tem sua resposta definitiva sem precisar de nenhum textão perguntando o que ele sente. Deixa eu te contar sobre Marina para ilustrar como isso funciona na prática. Marina tinha 49 anos e estava há 8 meses nesse padrão exaustivo com um homem que conheceu através de aplicativo de relacionamento. Toda semana, sem exceção, ele mandava mensagens demonstrando interesse claro. Elogiava, flertava, dizia que queria vê lá. Toda semana a Marina propunha encontro e ele aceitava animado. Mas em 8 meses inteiros de interação, ele nunca tinha proposto absolutamente nada por iniciativa própria. Nem um café, nem uma ligação, nada. Marina estava completamente exausta de ser a única pessoa fazendo qualquer esforço para a relação existir. Quando Marina decidiu aplicar a resposta checagem de reciprocidade, a dinâmica mudou de forma dramática e reveladora. Ele mandou mensagem num domingo à tarde. Seria muito legal a gente jantar essa semana. Faz tempo que não te vejo. Padrão de sempre. Marina respondeu de forma completamente diferente do habitual. Concordo, também quero te ver. Quero ouvir sua proposta. Me envia dia, horário e lugar que funciona. Silêncio absoluto. Um dia inteiro passou, 2 dias. Nenhuma resposta, nenhuma proposta. Marina ficou ansiosa, mas segurou a vontade de mandar mensagem perguntando se ele tinha visto, se estava tudo bem, se ainda queria jantar. Não mandou nada. Continuou sua vida. No terceiro dia, às 7 da noite, ele mandou: sexta-feira, 20 horas, naquele restaurante italiano que você mencionou uma vez que gostava. O que acha? Marina quase não acreditou no que estava lendo. Em 8 meses inteiros de interação, era literalmente a primeira vez que ele propunha algo específico e concreto por iniciativa totalmente própria. Ela respondeu simplesmente perfeito, combinado, até sexta. O jantar aconteceu como combinado. E mais interessante e revelador ainda, a partir daquele momento, ele começou a propor encontros com mais frequência. Não sempre, não toda vez. Mas a dinâmica fundamental mudou porque Marina parou de fazer automaticamente 100% do esforço da relação. O que aconteceu durante aqueles 2 dias de silêncio entre a resposta dela e a proposta dele? Ele provavelmente ficou desconfortável com a inversão de papéis. Provavelmente pensou que ela tinha desistido ou perdido interesse. Provavelmente percebeu que, se realmente quisesse vê-la, ia finalmente ter que sair da zona de conforto onde estava há 8 meses e fazer alguma coisa concreta. E finalmente fez. Agora eu preciso te ensinar sobre a palavra específica que te barateia nos textos. Eu prometi no começo do vídeo e chegou o momento de cumprir. A palavra não é uma palavra isolada, na verdade. É um padrão recorrente de comunicação. O padrão autodestrutivo é começar suas mensagens com justificativa prévia da sua própria necessidade. Eu sei que você está muito ocupado ultimamente, mas não quero parecer carente ou desesperada, mas desculpa te incomodar de novo, mas eu entendo perfeitamente que você tem suas coisas, mas toda vez que você começa uma mensagem assim, você está comunicando várias coisas extremamente prejudiciais simultaneamente. Está dizendo que sua necessidade é provavelmente um incômodo para outra pessoa, que você não deveria estar pedindo o que está pedindo, que você está fazendo algo errado ou excessivo por simplesmente querer atenção ou clareza. E isso te barateia instantaneamente aos olhos de quem lê. O substituto transformador é ir diretamente ao ponto sem justificativa prévia da legitimidade do seu pedido. Em vez de eu sei que você está ocupado, mas eu queria saber se a gente pode conversar, você simplesmente diz: preciso conversar contigo sobre algo. Quando funciona para você, sente a diferença brutal de posicionamento? A primeira versão praticamente pede desculpa por existir e ter necessidades humanas básicas. A segunda versão assume naturalmente que sua necessidade de conversa é completamente legítima e propõe solução prática.
Outra palavra que te barateia sistematicamente, só colocado antes de qualquer necessidade ou desejo seu. Eu só queria um pouquinho da sua atenção. Eu só preciso saber se você ainda quer isso comigo. Eu só queria conversar um minutinho. Esse só minimiza automaticamente o que você quer, como se fosse algo tão pequeno e insignificante que mal merece consideração séria. Elimina o só das suas comunicações a partir de hoje. Suas necessidades não são pequenas demais para merecer atenção. São completamente legítimas e merecem ser expressas sem diminuição prévia. Agora, deixa eu abordar diretamente as objeções que naturalmente surgem quando a gente fala de responder a silêncio masculino dessa forma. Vou parecer fria ou desinteressada se responder de forma tão curta e direta? Absolutamente não. Você vai parecer ocupada com vida própria. Vai parecer que seu tempo é valioso e organizado. Vai parecer que você tem coisa acontecendo além de ficar esperando mensagem dele. Prisa real seria ignorar completamente e deixar no vácuo. Você não está ignorando nada. Está respondendo de forma que respeita seu tempo limitado e cria espaço real para a conexão genuína acontecer. E se ele simplesmente sumir quando eu parar de fazer absolutamente todo o esforço sozinha? Pode genuinamente acontecer. E você precisa estar emocionalmente preparada para essa possibilidade. Se ele só estava presente porque você fazia 100% do trabalho, se ele só interagia porque não custava nenhum esforço da parte dele, ele pode realmente não gostar quando a dinâmica de poder mudar. Pode se afastar, pode desaparecer completamente. Mas eu preciso te fazer uma pergunta honesta e direta. Você genuinamente quer alguém que só permanece na sua vida enquanto você faz absolutamente todo o trabalho emocional e logístico sozinha? Se ele sumir porque você ousou pedir reciprocidade básica numa relação entre adultos, ele estava te fazendo um favor imenso de revelar quem realmente é antes que você investisse anos da sua vida nessa dinâmica desequilibrada. E se não for interesse genuíno tímido, e sim manipulação calculada? Essa é uma preocupação absolutamente válida e importante. Os sinais que eu descrevi ao longo do vídeo podem aparecer tanto em interesse genuíno quanto em manipulação calculada para te manter disponível. A diferença crucial está na consistência dos padrões ao longo do tempo e, especialmente, na resposta quando você estabelece limites claros. Interesse genuíno, mesmo quando tímido ou inseguro, responde positivamente quando você cria estrutura e clareza. A pessoa pode precisar de tempo para se adaptar, pode estranhar no início, mas eventualmente se ajusta e começa a agir de acordo com os combinados. Manipulação calculada resiste ativamente a qualquer tentativa sua de ter clareza, previsibilidade e controle sobre a dinâmica. Se toda vez que você propõe horário específico, ele sempre tem desculpa elaborada. Se toda vez que você pede proposta concreta, ele nunca, em nenhuma circunstância, consegue fazer. Se toda vez que você estabelece limite, claro, ele sistematicamente ultrapassa ou ignora. Isso não é interesse tímido que precisa de paciência. É alguém que quer te manter disponível e ansiosa sem se comprometer com absolutamente nada. E se eu inevitavelmente recair e mandar textão desesperado de madrugada, você vai recair em algum momento. Isso é praticamente garantido e faz parte do processo de mudança. Vai ter momento de ansiedade particularmente intensa, em que você vai esquecer completamente tudo que aprendeu e vai agir exatamente no padrão antigo autodestrutivo. Faz parte. A mudança genuína não é linear nem perfeita. O importante é perceber quando recair o mais rápido possível, não se destruir de culpa e vergonha por semanas e simplesmente voltar para o plano que estava funcionando. Aquilo não foi meu melhor momento. Eu recomeço agora. Simples assim. Quantas vezes forem necessárias até o novo padrão ficar mais forte e automático que o antigo. Agora, sobre higiene de dopamina, que é absolutamente fundamental para conseguir sustentar tudo isso que eu te ensinei ao longo do vídeo, quando você fica compulsivamente checando o celular o tempo todo, esperando mensagem, obsessivamente stalkeando stories para ver se ele postou alguma coisa, analisando minuciosamente o horário de última vez online, tentando deduzir o que ele está fazendo, você está mantendo seu sistema nervoso em estado permanente de alerta e ansiedade. Cada checagem funciona como uma aposta em cassino. Às vezes tem a mensagem que você queria, às vezes não tem nada. E essa imprevisibilidade constante literalmente vicia seu cérebro, da mesma forma que máquina de caça-níquel vicia jogador compulsivo.
Higiene de dopamina é reduzir deliberadamente essas checagens compulsivas. Defina 3 momentos específicos no dia para olhar mensagens pessoais, uma vez de manhã, uma vez no meio da tarde, uma vez à noite. Fora desses 3 momentos, o celular fica no silencioso e você não checa. Elimine completamente stalking de stories e análise de última vez online. Se você mandou mensagem, ela foi entregue. Checar obsessivamente 50 vezes se foi visualizada não muda absolutamente nada no mundo real. A prática física, que ajuda enormemente antes de qualquer interação que te deixe ansiosa, faça o que eu chamo de reset rápido. Solte os ombros conscientemente, percebendo e liberando tensão acumulada. Relaxe a mandíbula, deixando os dentes se separarem levemente. Respire de forma controlada. 4 segundos inspirando lentamente. 4 segundos segurando o ar. 6 segundos expirando devagar. Essa sequência específica ativa o sistema nervoso parasimpático e te tira do modo de pânico e reatividade. Quando for efetivamente responder mensagem ou falar com ele, use conscientemente voz mais baixa e ritmo mais lento do que o impulso ansioso naturalmente pede. Pessoa calma e centrada transmite que está genuinamente bem consigo mesma. Pessoa ansiosa e agitada transmite desespero e necessidade mesmo sem querer, mesmo tentando esconder. Agora, o plano prático de 7 dias para consolidar tudo isso de forma progressiva e sustentável. Não vou numerar as fases porque quero que você incorpore organicamente na sua vida, não como lista rígida de tarefas a cumprir. Na primeira fase, de aproximadamente 2 dias, você foca exclusivamente em regulação interna. Toda vez que sentir vontade forte de checar celular fora dos 3 horários que definiu, para imediatamente o que está fazendo. Solta os ombros conscientemente. Respira 4, 4, 6. Não checa. Anota em algum lugar quantas vezes conseguiu resistir e quantas vezes não conseguiu, sem nenhum julgamento. Só observação honesta do seu padrão. Na segunda fase, você adiciona prática consistente de resposta curta. Quando ele mandar mensagem, você responde com o mínimo necessário para comunicar o que precisa ser comunicado, sem textão, sem explicação extra não solicitada. Uma linha no máximo, 2 em casos excepcionais. Vi. Prefiro conversar por voz às 19 horas. Ponto final. Na terceira fase, você estabelece canal e horário como padrão automático. Se surgir qualquer assunto minimamente importante, você não tenta resolver por texto. Isso merece conversa de verdade. Quando a gente pode falar por voz e define horário específico e concreto na agenda, na quarta fase, você pratica consequência previsível de forma consistente. Se vocês combinar o horário e ele não confirmar ou não aparecer, você não fica esperando ansiosa. Você segue com seus planos próprios. Se ele aparecer depois do horário combinado querendo conversar, você diz calmamente: a gente tinha combinado às 19 horas, agora não consigo mais. Marcamos outro momento. Na quinta fase, você testa ativamente a reciprocidade da relação. Quando ele sinalizar interesse de forma vaga, como sempre faz, em vez de propor tudo como sempre fez, você devolve a responsabilidade. Quero muito te ver também. Aguardo sua proposta de dia e horário. E observa com curiosidade genuína se ele propõe ou não propõe nada. Na sexta fase, você pratica ausência com acordo se necessário. Se ele consistentemente não está propondo nada, não está avançando em nada, não está dando clareza sobre nada, você simplesmente para de fazer todo o esforço sozinha. Não some por joguinho tentando provocar. Simplesmente para de puxar, de propor, de fazer. Deixa ele perceber naturalmente sua ausência de esforço. Na sétima fase, você faz revisão honesta e completa do período. O que efetivamente mudou? O que você concretamente aprendeu sobre ele através das respostas e não respostas? Seu critério mínimo de reciprocidade está sendo atingido ou não? Você tem informação suficiente agora para decidir conscientemente se continua investindo energia emocional ou se é hora de redirecionar essa energia para a sua própria vida? Agora, mais alguns mini casos completos para você ver como absolutamente tudo funciona junto na prática real da vida. Caso de Vera. Vera tinha 55 anos e estava genuinamente confusa com um homem há quase um ano inteiro. Ele demonstrava absolutamente todos os sinais de interesse silencioso que eu descrevi ao longo desse vídeo. Presença silenciosa constante nas redes. Cuidado tácito através de pequenos gestos. Inclusão consistente no território social dele.
Coerência impressionante nas pequenas coisas práticas, mas zero definição verbal. Zero conversa sobre o que eram. Zero avanço concreto em direção a relacionamento declarado. Vera decidiu aplicar as respostas que eu ensino de forma consistente durante 3 semanas seguidas. Toda mensagem que ele mandava, ela respondia de forma curta e imediatamente encaminhava para a conversa por voz. Todo o interesse vago que ele demonstrava, ela pedia proposta concreta com data e hora. Toda vez que ele aparecia em horário inconveniente, ela dizia que não podia naquele momento e marcava outro horário que funcionava para ela. No começo, ele genuinamente estranhou a mudança. Perguntou se ela estava bem, se tinha acontecido alguma coisa, se ele tinha feito algo que a incomodou. Ela respondeu de forma simples e direta: Estou ótima, só prefiro conversar de verdade em vez de ficar eternamente em ping-pong de mensagem. Depois de 3 semanas consistentes nesse novo padrão, ele propôs jantar num restaurante que ela tinha mencionado gostar meses atrás. No jantar, em conversa presencial real, ele disse que tinha percebido que ela estava diferente, mais difícil de alcançar, e que isso tinha forçado ele a pensar seriamente no quanto gostava de estar com ela e no quanto não queria perdê-la. 3 meses depois, estavam namorando oficialmente com exclusividade declarada. Caso de Lúcia. Lúcia tinha 43 anos e aplicou exatamente as mesmas técnicas com resultado completamente diferente. O homem também demonstrava sinais de interesse silencioso de forma consistente. Quando Lúcia começou a estabelecer canal e horário como padrão, ele resistiu de todas as formas possíveis. Sempre tinha desculpa elaborada para não poder, no horário que ela propunha, nunca conseguia confirmar nada com antecedência. Sempre tinha imprevisto que atrapalhava. Quando Lúcia parou completamente de propor e devolveu a responsabilidade para ele de forma clara, ele simplesmente parou de aparecer. Sumiu. As mensagens que eram frequentes viraram esporádicas e depois pararam completamente. Lúcia ficou genuinamente triste durante alguns dias. Passou pelo luto natural de uma expectativa que não se concretizou, mas depois de processar, percebeu com clareza que tinha economizado potencialmente meses ou anos de energia emocional com alguém que claramente nunca ia sair da zona de conforto para construir algo real. O silêncio dele não era interesse tímido, que precisava de paciência. Era comodismo puro, que não ia mudar nunca. 2 resultados completamente diferentes aplicando exatamente as mesmas técnicas. Mesma dignidade preservada nos 2 casos. Tanto Vera quanto Lúcia saíram das suas situações com clareza real, em vez de confusão infinita e corrosiva. Caso de Paula. Paula tinha 61 anos e estava viúva há 4 depois de um casamento longo e bom. Conheceu um homem na comunidade da igreja que frequentava, e ele demonstrava interesse de todas as formas possíveis, exceto verbal. Ajudava ela constantemente com coisas práticas. Sempre sentava perto dela nos eventos. Puxava a conversa depois de cada culto. Mas nunca, em nenhum momento, verbalizava qualquer interesse romântico ou propunha qualquer encontro fora do contexto religioso. Paula tinha muito medo de parecer velha oferecida ou desesperada se tomasse qualquer iniciativa mais direta. Era de uma geração onde mulher não propunha, não avançava, não tomava a frente em assuntos românticos. Quando conheceu as respostas que eu ensino, percebeu que podia tomar a iniciativa de forma absolutamente digna e elegante, sem parecer de forma alguma desesperada ou inadequada. Depois de uma conversa particularmente agradável no café depois do culto num domingo, Paula disse de forma natural e leve: Eu sempre gosto das nossas conversas aqui. Seria muito bom continuar essa conversa com mais calma, tomando um café de verdade. Sábado às 15 horas, na padaria da esquina da praça. Se não puder sábado, me fala outro dia que funciona para você. Ele ficou visivelmente emocionado. Gaguejou um pouco, ficou vermelho, disse que ia adorar e que sábado era perfeito. Sábado, às 15 horas, estavam sentados na padaria conversando com calma pela primeira vez fora do ambiente da igreja. 6 meses depois, se casaram numa cerimônia simples e bonita na mesma igreja onde se conheceram. Paula tinha 61 anos e tomou iniciativa clara e digna de forma totalmente apropriada para a sua idade e contexto. A idade cronológica não é desculpa legítima para ficar esperando indefinidamente que alguém adivinhe o que você quer e tome todas as iniciativas.
Agora, a mensagem mais poderosa de todo esse vídeo, que eu guardei propositalmente para o final, como prometi no começo, você provavelmente passou boa parte da sua vida acreditando que respeito genuíno e amor verdadeiro nascem de demonstração de intensidade emocional. Que se você mostrar claramente o quanto se importa, o quanto precisa, o quanto está disposta a tudo pela pessoa, ela vai naturalmente valorizar e retribuir. Que amor se prova concretamente com esforço visível e constante, com disponibilidade infinita e incondicional, com sacrifício e dedicação que não pedem nada em troca. Mas respeito real e duradouro não nasce de intensidade demonstrada. Respeito nasce de previsibilidade consistente. Previsibilidade significa que a pessoa sabe exatamente o que esperar de você em qualquer situação. Sabe que se você disser que vai ligar às 8 da noite, você vai ligar pontualmente às 8. Sabe que se você disser que não discute assuntos importantes por texto, você genuinamente não vai ceder depois de 3 mensagens insistentes. Sabe que se vocês combinarem horário e ela não confirmar, você não vai ficar esperando ansiosa como sempre fez. Sabe que suas palavras têm peso real, porque suas ações são perfeitamente coerentes com elas. Quando você é previsível dessa forma, quando você consistentemente faz exatamente o que diz e diz exatamente o que faz, você se torna profundamente confiável. E confiança genuína gera respeito de forma muito mais sólida e duradoura do que qualquer demonstração intensa de emoção ou disponibilidade. A fórmula é elegantemente simples: ritmo mais, acordo mais, consequência igual coerência visível. Ritmo é você controlar conscientemente quando e como as interações acontecem, em vez de estar eternamente disponível no tempo e formato que a outra pessoa arbitrariamente decide. Acordo é comunicar com absoluta clareza como as coisas funcionam para você, o que você genuinamente aceita e o que você definitivamente não aceita. Consequência é fazer exatamente e consistentemente o que você disse que ia fazer quando os acordos são testados ou quebrados. Quando esses 3 elementos simples funcionam juntos, de forma consistente ao longo do tempo, você cria coerência visível. E coerência visível é precisamente o que gera respeito genuíno e duradouro. Você não precisa gritar para ser ouvida, não precisa fazer cena para ser levada a sério, não precisa dar ultimatos dramáticos para ter suas necessidades consideradas. Você precisa ser absolutamente confiável para si mesma primeiro, cumprir religiosamente as promessas que faz para você mesma, respeitar seus próprios limites, antes de esperar que qualquer outra pessoa respeite. O passo prático e concreto para as próximas 24 horas é esse: escolhe uma única conversa pendente que está te causando ansiedade nesse momento. Uma situação onde você está esperando resposta que não vem, esperando definição que não chega, esperando algum avanço que parece travado. Define canal apropriado e horário específico usando uma das frases prontas que eu te ensinei ao longo desse vídeo. Vi sua mensagem. Prefiro falar por voz às 19 horas. Se não puder hoje, amanhã no mesmo horário. Ou não avanço esse assunto por texto. Quando a gente pode conversar direito? Ou quero muito te ver também. Me envia sua proposta de dia e horário. Se ele confirmar o horário, ótimo. Você tem conversa real, efetivamente marcada na agenda. Se ele não confirmar até o prazo que você deu, você não fica obsessivamente esperando, não manda mensagem perguntando se ele viu. Você simplesmente segue sua vida normalmente fazendo outras coisas que te fazem bem. E registra em algum lugar, pode ser no celular ou num caderno, a sensação específica de calma e dignidade que a coerência traz. Anota como você se sente internamente quando age de acordo com seus próprios valores estabelecidos, em vez de reagir automaticamente ao comportamento errático da outra pessoa. Essa sensação é extremamente valiosa. É exatamente o que vai te motivar e fortalecer para continuar no novo padrão quando a vontade de recair aparecer. De alma para alma, obrigada profundamente por ter ficado comigo até aqui. Eu sei que mudar padrões emocionais arraigados é genuinamente difícil. Sei que o impulso quase irresistível de mandar textão, de checar celular obsessivamente, de aceitar qualquer migalha de atenção com gratidão é extremamente forte e tem raízes profundas. Mas você pode muito mais do que está acostumada a acreditar sobre si mesma. Você merece muito mais do que tem aceitado.
Se esse vídeo te trouxe clareza real e um pouco de paz interior, se inscreve no canal agora. Aqui a gente constrói força tranquila toda semana, sem joguinho de manipulação e sem mendigar absolutamente nada de ninguém. Até a próxima.